Imagine descobrir que decisões que mudaram o mundo ficaram trancadas em cofres por mais de 50 anos. Não por terem sido esquecidas, mas porque o público nunca deveria saber. Durante décadas, governos ao redor do mundo esconderam informações sob o selo de ultrasecreto. E quando esses arquivos finalmente foram liberados, eles levantaram uma pergunta assustadora: o que mais ainda continua escondido? Hoje você vai conhecer o que foi revelado após meio século de silêncio. Documentos secretos não são escondidos por acaso. Eles geralmente envolvem segurança nacional, crises globais ou decisões controversas que poderiam causar pânico ou instabilidade se fossem divulgadas na época. Governos utilizam a classificação de sigilo para proteger operações de inteligência, planos militares ou negociações diplomáticas delicadas. A ideia é manter a ordem e evitar que informações sensíveis caiam nas mãos erradas. O problema é que muitos desses arquivos continuam ocultos mesmo depois que o perigo original já passou. Somente após 50, 60 ou até 70 anos, leis específicas de acesso à informação obrigam que parte desse material seja revelada ao público. E quando isso acontece, a história oficial que aprendemos nos livros nunca mais é a mesma. Descobrimos que a realidade era muito mais complexa e, em muitos casos, mais perigosa do que imaginávamos. Quando esses arquivos finalmente vieram à tona, ficou claro que a narrativa pública era apenas a ponta do iceberg. As revelações mostraram que crises internacionais quase saíram do controle muito mais vezes do que se admitia. Decisões críticas, que afetaram milhões de vidas, foram tomadas em segredo absoluto, por um pequeno grupo de pessoas, sem qualquer consulta ou debate público. As informações que eram divulgadas para a população na época eram, na melhor das hipóteses, incompletas ou, na pior, deliberadamente suavizadas para evitar pânico em massa. Em alguns casos, descobriu-se que o mundo esteve a poucos minutos de um colapso global, seja por um conflito nuclear iminente ou uma crise econômica catastrófica, sem que ninguém fora daquelas salas fechadas soubesse. O mais perturbador de tudo isso, esses eventos eles não são histórias de um passado distante e primitivo. Eles aconteceram no mesmo mundo moderno em que vivemos hoje, com tecnologia, comunicação e instituições que consideramos avançadas. Isso nos força a questionar o quanto realmente sabemos sobre os eventos que moldam a nossa realidade atual. Quando os arquivos foram liberados, historiadores e analistas perceberam algo alarmante sobre a natureza da tomada de decisão em momentos de crise. Muitas das decisões mais importantes da história moderna foram tomadas com informações limitadas, sob pressão extrema e, muitas vezes, com base no medo. O acesso a esses documentos secretos muda completamente a forma como enxergamos certos acontecimentos históricos. As narrativas simplistas de bem contra o mal ou heróis contra vilões se desfazem. Em seu lugar surgem jogos silenciosos de poder, blefes, erros de cálculo e alianças secretas, tudo acontecendo longe dos olhos do público. Esses documentos revelam que, em vários momentos cruciais, o destino de milhões de pessoas, e talvez do planeta inteiro, esteve literalmente nas mãos de pouquíssimos indivíduos, agindo no escuro, com o peso do mundo sobre seus ombros. E isso nos faz pensar sobre a fragilidade do nosso sistema e como a história é, na verdade, muito mais humana e falível do que gostamos de acreditar. Agora, pare e pense. Se arquivos de 50 anos atrás ainda conseguem nos chocar tanto, imagine o que os arquivos que ainda estão trancados podem conter. Existem documentos sobre eventos mais recentes, que por lei só poderão ser revelados daqui a mais 20, 30 ou 50 anos. Outros, classificados com níveis de sigilo ainda mais altos, talvez nunca vejam a luz do dia, permanecendo para sempre em cofres subterrâneos. E isso levanta uma pergunta profundamente inquietante. Será que a verdade completa sobre os eventos que definiram o nosso tempo algum dia será conhecida? Ou estamos vendo apenas a versão cuidadosamente selecionada? Aquilo que foi permitido ver depois que o tempo tornou a informação menos perigosa? Talvez a história, como a conhecemos, seja apenas uma coleção de segredos que inspiraram. Arquivos secretos, liberados após 50 anos, não apenas revelam o passado. Eles nos mostram como o poder realmente funciona. Nas sombras, em salas fechadas, longe dos holofotes, eles provam que a verdade oficial é muitas vezes uma construção. E se tudo isso foi escondido por tanto tempo, talvez o maior segredo não seja o que foi revelado depois de décadas, mas sim o que ainda está sendo escondido de nós, agora, neste exato momento.
Pense nisso. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer continuar explorando os mistérios que a história oficial não conta, inscreva-se no canal, deixe o seu like e prepare-se, porque no nosso próximo vídeo vamos falar sobre algo que nunca deveria ter sido descoberto. Até lá!